Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar sobre classificações de vasos de pressão, baseado num fluxograma que vocês vão poder ver ao longo desse vídeo. Esse mesmo fluxograma eu apresentei numa rede social minha, no Instagram, há pouco tempo atrás. O pessoal gostou muito, então eu vou tentar comentar ela em linhas gerais. Óbvio que não dá para fazer uma abordagem muito extensa, mas vou tentar comentar quanto à relevância da classificação dos vasos de pressão, de antemão, para a identificação de qual caminho irá tomar o seu projeto de dimensionamento do equipamento. Mas antes de tudo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações e, se gostarem do vídeo, dar um like para dar uma força no canal. Primeiramente, é muito importante você entender de forma clara e básica o que é um vaso de pressão. O vaso de pressão é um reservatório capaz de armazenar qualquer fluido sob pressão. Qualquer reservatório estanque capaz de armazenar um fluido sob pressão. Contudo, essa definição por si só não basta para o seu projeto de dimensionamento de equipamento. Existem requisitos específicos. Os vasos de pressão não são equipamentos de fabricação seriada, como a maioria dos casos as bombas. Eles são fabricados de forma singular. Então é muito importante você saber identificar em quais requisitos estão enquadrados, em quais definições estão enquadrados o seu equipamento, a fim de saber para onde irá ser direcionado o seu equipamento. Vocês já podem ver em tela o fluxograma. Esse fluxograma eu construí a partir de conteúdos literários acerca do tema, e a partir de agora eu irei comentar com alguns destaques e exemplificações de alguns pontos. Podem ver aí no fluxograma, na coluna da extrema esquerda, a coluna designada como função, que dela abrangem 3 possibilidades para um vaso de pressão. Ele ser um tanque ou um vaso de estocagem, um vaso de processo ou trocador de calor. O que seriam cada função dessa? Tanque de estocagem ou vaso de estocagem seria aquele recipiente estanque com um processo bem elementar, um processo em que não se requisitam grandes pressões, elevadas temperaturas, são pressões baixas, basicamente limitadas ao peso de coluna de líquido, remetida ao esforço nas paredes do equipamento. A segunda possibilidade é um vaso de processo. O vaso de processo é um equipamento que recebe um determinado produto e dentro do equipamento acontece uma reação ou uma transformação mediante uma pressão específica, temperaturas ou agentes de ordem química, eletrolítica e por aí vai, agentes de processo, para se obter como resultado um outro produto distinto do da entrada, na sua saída, ou outras fases do produto de entrada. E por fim, o trocador de calor. O vaso trocador de calor é um equipamento que a principal finalidade dele é a troca térmica entre 2 ou mais fluidos. Então, o grande objetivo do trocador de calor é fazer essa troca térmica na obtenção de uma variação de temperatura entre um fluido e o outro para produto desse equipamento. Então, é de suma importância o engenheiro mecânico, quando ele começa a abordar o projeto de dimensionamento de qualquer equipamento, saber bem a função daquele equipamento e a sua rotina de trabalho. Esta é a melhor maneira de se deter um bom projeto de dimensionamento para qualquer equipamento, e não só restrito a vaso de pressão. Na segunda coluna, da esquerda para a direita, nós temos a designação geometria, que dela saem 5 possibilidades. O vaso de pressão pode ser cilíndrico, esférico, cônico, não circular e horizontal ou vertical. Desses 5, eu separo em 2 abrangências. Primeiro, as 4 primeiras, cilíndrico, esférico, cônico e não circular. E, separadamente, horizontal ou vertical. Cilíndrico, esférico, cônico ou não circular remetem ao quê? Remetem ao método analítico que você irá adotar para o seu projeto de dimensionamento. Naturalmente, diferentes geometrias
associam-se a diferentes métodos matemáticos, analíticos, para o seu projeto, seu dimensionamento. E a questão de horizontal ou vertical remete à oposição do equipamento, que também agrega-se a essas questões de geometria anteriormente citadas, desde sendo cilíndrico, esférico, cônico ou não circular, também acompanhando ao tipo de suportação. Um vaso horizontal não tem a mesma suportação de um vaso vertical. Em linhas gerais, em resumo, associa-se a importância da geometria a esses 5 pontos. Na terceira coluna da esquerda para a direita, designa-se construção. E desta designação, abrange-se 4 classificações diferentes. Vasos de parede simples, vasos de parede composta, vasos forjados e vasos fundidos. Dentro da identificação dessas classificações, você também remete a agregar ao seu método analítico de abordagem. Essas 4 definições, elas também originam 4 abordagens de cálculo diferentes, tendo em vista que, preponderantemente, são materiais com resistências diferentes, né, e muitas das vezes processos de fabricação diferentes. Os vasos de parede simples são os mais comuns empregados na indústria de processo em geral, para vasos de pressão. Essencialmente predominam-se vasos em aço carbono, mas você também pode ter vasos de parede compostos com outros mais materiais. Isso já muitas das vezes remete a processos de fabricação mais refinados, o que remete a maiores custos também na sua fabricação. Além do que os vasos forjados e fundidos, que também são redundantes nestas mesmas abordagens citadas aos outros 2 possibilidades, vasos de parede simples e vasos de parede composta. E por fim, na extrema direita, nós temos a coluna designada como serviço, em que abrem-se 7 possibilidades. O vaso de pressão para serviço letal, vaso para serviço a vapor, vaso para serviço criogênico, vaso para vácuo, sujeito a vácuo, vaso sujeito a chama ou não, vaso estacionário ou vaso móvel. E é de suma importância o engenheiro projetista identificar para qual serviço está sendo feito o seu equipamento, baseado no código de norma de projeto adotado. Através dessa identificação, o engenheiro terá a capacidade e possibilidade de saber quais requisitos específicos e restritivos que esse equipamento tem para o seu dimensionamento e fabricação, desde agregar um ou outro elemento no seu modelo analítico de abordagem. Por exemplo, vasos para serviço letal ou com grande requisito tóxico demandam requisitos de inspeção mais sofisticados, mais severos. E isso já cria uma distinção de um vaso de processo comum. Bom, pessoal, então em linhas gerais é isso. Eu apresentei um fluxograma de classificação dos vasos de pressão, separados em 4 partes: função, geometria, construção e serviço, que eu considero de suma importância para o engenheiro projetista de vasos de pressão no início do seu projeto, identificar para quais cada casos eles se estabelecem e direcionar o seu projeto em função disso. Não dá para falar de muita coisa, né? A gente tenta exemplificar com um ou outro caso, mas já dá para ter a noção e dirigir o seu projeto de dimensionamento. Eu espero que tenha acrescentado com esse vídeo, que tenham gostado, e desejo a todos um grande abraço e até o próximo vídeo.